Amigas e amigos, esta tão falada prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se vier a se concretizar, já tem assegurada o seu lugar na galeria das infâmias da nossa história. Se somará o que fizeram com o Tiradentes, com o Frei Caneca, com o Felipe dos Santos, com os alfaiates da Bahia, com o Zumbi dos Palmares, com o Getúlio Vargas, com o João Goulart. Numa situação assim, a gente tem que fugir deste criticismo cretino que às vezes a gente vê por aí. Esta crítica estéril de que o povo está passivo, que ninguém organiza o povo para fazer a resistência ao golpe. A crítica no campo democrático, progressista, patriótico, de enfrentamento ao golpe, ela precisa ser entendida como uma autocrítica. E como se diz, a autocrítica se faz na prática. Ou seja, a crítica tem que ter consequência, ela tem que ter concretude. Senão fica crítica estéril, criticismo cretino. Esse é um tipo de crítica muito contaminado pelo discurso desses grupelhos ditos esquerdistas que se infiltram aqui, se infiltram ali, para espalhar cisânia e fazer o jogo da direita, o jogo dos golpistas. Um discurso que em nada fica a dever ao discurso dos cachorros loucos, como esse que a gente viu aí nesse ato de filiação do Jair Bolsonaro, nesse partido dele agora. Aquele culto ao ódio. Aquele traficante da fé, o Magno Malta, pregando ódio, e aquela turma gritando, aleluia, glória, eu profetizo isso, profetizo aquilo outro, e ele dizendo, vamos acabar com os esquerdopatas, com os gays, com os bandidos. Vai acabar como? Isso é discurso do Adolf Hitler. Também tem aí o papel da mídia. São aparelhos ideológicos, eu tenho falado aqui, essas seitas, não tem nada a ver com o religioso de verdade, com a religião de verdade. Eu sempre faço questão de fazer essa demarcação, frisar isso. Isso aí são aparelhos ideológicos de interesses de corruptos, a indústria do dízimo, a pregação fascista de interesses de grupelhos. Enfim, é necessário que a gente compreenda as coisas exatamente assim, não mentir para o povo. Fazer aquilo que o ex-presidente Lula tem dito, dizer a verdade ao povo. Dizer quem é quem nessa confusão toda, nesses acontecimentos que nós estamos passando aqui no país. Enfrentar esse discurso da mídia com a verdade, dizer a verdade ao povo. Dizer que isso significa significa a construção de um processo político para a aplicação do programa do golpe, que significa a destruição do país, a destruição da nação. É preciso defender a nação, defender o país neste momento. Nesse enfrentamento ao golpe, subordinar os interesses eleitorais de força A, B, C ou D à defesa do país. Quem não fizer isso está traindo o país, está traindo os brasileiros, a nação, o futuro dos brasileiros. E é preciso procurar os caminhos para isso. Unir forças, criar uma grande frente, a frente ampla, unindo todos que se propõem a defender o país. Esse golpe não é de brincadeira, tem falado aqui, talvez seja o golpe mais sujo da nossa história. É necessário a gente compreender isso, compreender o que significa o peso desses aparelhos ideológicos para a gente fazer o enfrentamento. Houve passividade também por esta lógica desse criticismo estéril. Houve passividade em 64 e 37. Agora, qual foi o peso dos aparelhos ideológicos ali? Eu estou aqui com um material que me acompanha desde a década de 1980, que é uma coletânea publicada pela Faculdades Integradas Estácio de Sá, uma propaganda do golpe, que ele chama aqui de Revolução de 64. Uma seleção aqui de manchetes, de imagens, de editoriais, textos, defendendo o golpe de 64, e de antes e depois do golpe. Eu peguei aqui um exemplo, esta página aqui, por exemplo, que são notas e editoriais dos jornalões que circulavam na época. Tem aqui o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Diário Carioca, o Jornal, tinha também o Correio da Manhã, tinha o Globo, dizendo basicamente o que eles dizem agora. É necessário limpar o país da corrupção, do comunismo, agora do petismo, evitar o domínio da República dos Sindicalistas, que eles diziam na época. Tem um outro caso aqui que eu quero mostrar para vocês, que é muito emblemático, que é a capa da revista Manchete, logo depois do golpe, uma revista grandona, mais ou menos do tamanho disso aqui, e também de grande circulação na época. Eles põem aqui essa foto da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e põe o título aqui, o povo volta a sorrir, quer dizer, agora o povo está livre do comunismo, da corrupção, da república sindicalista.
né, pegando exatamente esses grupelhos fascistas que eles organizam. É os MBL da vida que fazia naquela época essas marchas tipo essa aí. Essa marcha foi na cidade de São Paulo um símbolo, né, da participação desses grupelhos no processo golpista, muito parecido com o que aconteceu em 2016 e está acontecendo agora. Tem também um caso aqui que eu resgatei, que é uma entrevista do Geneton Moraes Neto com o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, que participou ativamente daquele processo golpista. O processo começou com a chegada da Escola Superior de Guerra em 1949, criando o grupo dos generais latrocidas, a Operação Lava Jato da época, que ele diz nessa entrevista para o Geneton Moraes Neto. Essa entrevista é de 2000, né, que ele diz que... 2002, melhor dizendo, a entrevista. Que ele disse que os Estados Unidos despejaram aqui 5 milhões de dólares nas eleições de 1962 para tentar criar um grupo de direita, exatamente para facilitar a marcha golpista que eles estavam tentando desde 49, já tentaram contra o Getúlio Vargas, contra o Juscelino Kubitschek, e tentaram instrumentalizar as eleições de 62 e chegaram ao golpe de 64. O Geneton atualizou os valores para 2002, dava 30 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais. Se eles fizeram isso em 62, por que não estão fazendo agora? Essa história do Sérgio Moro ir lá nos Estados Unidos, por exemplo, prestar contas do que ele anda fazendo aqui. A gente não pode ser ingênuo, é isso, repito. Né? Esse talvez seja o golpe mais sujo da nossa história. A volta do programa neoliberal, aí, com todas as implicações que nós estamos vendo, a destruição da nação, dos fundamentos da nação. É preciso defender a nação, essa é uma questão fundamental. E como é que a gente faz isso? Falando a verdade ao povo. Né? Tem um caso que eu atentei para isso, que foi uma entrevista que a Manuela Dávila, pré-candidata do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, deu na rede de rádio Jovem Pan. Comentei aqui aquela entrevista, que ela estava lá nadando de braçada, e de repente chega um sujeito no meio da conversa, um tal de carioca, para chutar o balde e bagunçar a entrevista. E ela foi para cima dele, desmascarou ele. Qual foi a reação dele? O discurso dos cachorros loucos, né? Mortadela, acabou a mamata, coisa do tipo. Eu estou dizendo isso porque é importante a gente não subestimar esse jogo sujo desses aparelhos ideológicos. É preciso situar bem o jogo de força, as peças que são movimentadas no xadrez político. Essa história, por exemplo, da guerra de facções, agora deflagraram mais uma guerra aí contra o presidente golpista Michel Temer e a sua facção. Né, esses ministros do Grupo Globo lá no STF, sobretudo o Pangaré, Luiz Roberto Barroso, afrontando a Constituição, a Raquel Dodge, né, se utilizando de um casuísmo absurdo, que o artigo 86 da Constituição, parágrafo 4º, diz que o presidente da República não pode ser responsabilizado por supostos crimes no exercício das suas funções. Agora ela diz, não pode ser responsabilizado, mas pode ser investigado. Agora, por que esse súbito interesse em investigar o presidente golpista Michel Temer? É lógico que tem aí o jogo das facções para influenciar as eleições agora na sucessão do presidente golpista Michel Temer. É preciso denunciar isso e não ficar pegando pedras do Grupo Globo para jogar na outra facção. Não se trata de defender o Temer, se trata de defender a Constituição, a volta do Estado Democrático de Direito, a lógica da defesa do ex-presidente Lula, essa manipulação, esse casuísmo de tentar prendê-lo com base no julgamento, na condenação após julgamento em segunda instância, um casuísmo. A Constituição tem letras claríssimas a respeito disso. Denunciar tudo isso é fundamental. Isso é defender a nação, defender a soberania do povo, a soberania popular, a soberania do país, a democracia. E fazer, fundamentalmente, as denúncias, como o jogo ideológico funciona em tudo isso. Cadê, por exemplo, as tais das ONGs aí de defesa dos direitos humanos? Para entrar no mérito da coisa, analisar o mérito. O que significa isso, essa condenação do ex-presidente Lula, essas violações do Estado Democrático de Direito, da Constituição? Cadê a Anistia Internacional? Vai analisar o mérito e ver o que está acontecendo com o ex-presidente Lula. Essa transparência internacional. Cadê a transparência dessas ações da Operação Lava Jato, dessa perseguição política que eles fazem insana, covarde? Cadê tudo isso? Para a gente compreender que tem aí um jogo pesado, barra pesada, é isso que é importante a gente compreender e denunciar para não ficar aí nas platitudes, interpretando as coisas pelas unanimidades burras
Aquela história do Nelson Rodrigues que eu tenho falado aqui, raciocinar pelas unanimidades burras. É preciso pegar detalhe por detalhe, destrinchar tudo isso e dizer para o povo, procurar os canais para se comunicar com o povo e dizer a verdade para o povo e denunciar o golpe. É lógico, é isso, né? São os aparelhos, o STF está nisso, de uma facção ou de outra, né? O STJ, o TRF4, a mídia, né? Esses grupelhos fascistas, essas seitas de cachorros loucos. Né? Pegar esses discursos oportunistas desses grupelhos ditos esquerdistas é que fazer esse jogo de tudo isso, é fazer o jogo de quinta coluna. Em resumo, é isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.